a correção da atividade 3 na nota 2. Então, essa atividade, né, ela fala sobre tratamento de resíduos e também um pouco sobre organismos patogênicos na parte de microbiologia sanitária. Então, a primeira questão, né, essa questão aqui é a 2. Quando falamos de lodo no tratamento de águas residuárias, estamos nos referindo a. Então, o tratamento de águas residuárias, né, a gente tem a presença de matéria orgânica, que está dissolvida, né, na água residuária, dissolvida ou suspensão, ou na forma coloidal. E essa matéria orgânica, os micro-organismos utilizam, né, como fonte de energia e também como fonte de carbono. E convertem, né, essa matéria orgânica em novas células. A matéria orgânica, parte da matéria orgânica em suspensão, né, são partículas sólidas, novas células, e também essa matéria orgânica decomposta, isso é que forma, né, o que a gente chama de lodo. Né? Uma estação de tratamento de esgoto, lodo, se refere, né, à fração sólida, aquela que não é removida, que não sai, né, junto com o esgoto tratado, com o efluente, né, tratado. Então, né, aqui diz de fração sólida inorgânica, mas ela também é em parte inorgânica, mas é principalmente orgânica. Então, a resposta correta é essa daqui. A questão 3. A degradação aeróbia da matéria orgânica em biodigestor tem como produtos finais metano e gás carbônico. Então, a pergunta é se essa questão é verdadeira ou falsa. Ela é falsa. Na próxima, para a gente justificar. Então, a degradação aeróbia, na degradação aeróbia, os produtos finais, o produto final da decomposição da matéria orgânica é CO2. Na decomposição anaeróbia, o produto final da decomposição do carbono, né, que nós estamos falando aqui, é CO2 e metano. Então, essa questão, né, seria decomposição anaeróbia. Na questão 5, por que a redução na DBO? DBO é a demanda bioquímica de oxigênio, ela é uma medida que representa a matéria orgânica biodegradável, corresponde, né? O que ela corresponde ao objetivo primário do tratamento de águas residuárias? Quais são as consequências da liberação de água residuária com DBO elevada em fontes de águas locais como lagos, rios ou riachos? Então, a DBO, né, o objetivo, como diz aqui na questão, o objetivo é remover a DBO. Então, a DBO é uma forma de medição da matéria orgânica. Então, o objetivo é fazer o quê? No tratamento, é reduzir a quantidade dessa matéria orgânica. Né? Por quê? Porque essa matéria orgânica, quando ela é lançada em um rio, por exemplo, ela vai fazer o quê? O que vai acontecer, né, em um rio se essa matéria orgânica for lançada? O oxigênio dissolvido na água do rio, vai acontecer o quê? A matéria orgânica chega, então tem o lançamento dela, vamos imaginar nesse ponto aqui. Esse rio segue esse sentido aqui de fluxo. Quando a matéria orgânica é lançada em um rio, micro-organismos que existem naturalmente, tanto no rio quanto no esgoto, vão fazer o que com essa matéria orgânica? Eles vão usar a matéria orgânica na respiração.
E para a respiração, no caso aeróbia, o organismo vai precisar de oxigênio. E onde que está esse oxigênio? É esse aqui, dissolvido na água. Só que a quantidade de oxigênio que pode ser dissolvida na água é baixa. Então vai acontecer o quê? Os micro-organismos vão decompor a matéria orgânica na presença do oxigênio, só que esse oxigênio vai reduzir, né? O teor dele na água vai reduzir. Isso vai acontecer o quê? Sem oxigênio dissolvido na água, outros organismos que vivem ali, como peixes, por exemplo, vão morrer, porque não tem oxigênio. Então, se, né, um dos objetivos de remover a matéria orgânica em esgoto, por exemplo, né, vejam, eu postei para vocês um material falando disso, é remover essa matéria orgânica, é deixar, né, ela o teor mais baixo para ter um impacto menor no corpo hídrico. Então, por isso, né, tudo que eu falei aqui são os motivos de remover, né, de remoção de DBO, no caso, né, que é a matéria orgânica, é o objetivo primário, e a consequência que ela causa de lançamento no corpo receptor é essa aqui, que eu falei para vocês, de reduzir o oxigênio dissolvido e isso causar, por exemplo, mortandade de peixes. As próximas questões, elas são sobre organismos patogênicos. Então, pergunta essa questão aqui sobre a giardíase, que tipo de organismo que é? Né, a giardia, ela é um protozoário flagelado. Os micro-organismos presentes no ambiente são encontrados na sua forma vegetativa. Essa questão ela é falsa, né? Então, no ambiente a gente encontra, né, a forma vegetativa, que é, né, no caso de bactérias, a gente chama de forma vegetativa, é a forma, né, que o micro-organismo realiza as funções vitais, respiração, reprodução e tudo. Só que a gente encontra também formas de resistência. No caso de bactérias, né, esporos, no caso de protozoários, são cistos e oocistos, no caso de homintos, são os ovos. Então, a gente encontra também as formas de resistência desses micro-organismos, dos micro-organismos no ambiente. A questão 9 pergunta sobre o Cryptosporídeo parvo, que é também um protozoário. Então, ele, né, esse aqui, mais a giardia, são os protozoários que encontrados com mais frequência, né, patogênicos encontrados com mais frequência, são transmitidos por água contaminada. E eles são importantes porque os processos de desinfecção eles têm baixa eficiência para inativação, tanto de Cryptosporídeo, né, dos oocistos, quanto dos cistos de giardia. A questão 10, ela pergunta, né, sobre a importância de dois fatores relacionados aos patógenos, que são a persistência e a dose infectante. Então, são fatores que influenciam, né, em questões de saúde pública. A persistência, ela tem a ver com o quê? Tem a ver com a capacidade de sobrevivência do patógeno no ambiente. Né? Então, né, diz sobre a capacidade de sobrevivência. A dose infectante, ela já tem a ver com, ela já diz outra coisa. A dose infectante já tem a ver com, né, quantos organismos, né, a população de micro-organismos que são necessários para causar uma doença. Por exemplo,
por exemplo, ovos de omintos. Um ovo tem a capacidade de infectar uma pessoa. Por exemplo, um ovo de ascaris, por exemplo. Já bactérias, a dose infectante, ela é muito mais alta. Chega na casa de milhares ou até de milhões. Né? Se você ingerir uma bactéria, um micro-organismo, por exemplo, uma bactéria, muito provavelmente, né, se você beber uma água e tiver uma bactéria, muito provavelmente, mesmo sendo patogênica, muito provavelmente você não vai ser infectado, não vai desenvolver, não vai ter uma infecção. Já no caso de ovos de omintos, se você ingerir um, você já pode ser infectado. Então, isso, né, é o que a gente chama de dose infectante, né, que se refere ao número de micro-organismos necessários para causar uma doença. Isso é variável de indivíduo para indivíduo, da condição de saúde de cada indivíduo, e a persistência, né, que se refere à capacidade de sobrevivência no ambiente. Lembrando que as condições no ambiente são piores do que no corpo do hospedeiro. Então, dentro né, esses organismos, eles vão estar no trato gastrointestinal e a capacidade de sobrevivência deles no ambiente, em geral, é menor porque as condições ambientais são piores. Então, alguns têm uma capacidade maior do que outros, né? Por exemplo, helmintos têm uma capacidade de sobrevivência, né? Uma persistência muito maior no ambiente do que bactérias. Então, isso influencia, né, na capacidade que eles vão ter de, depois de causar alguma doença. E também a dose infectante, como eu já falei. Bom, da atividade 3 é isso. Bons estudos e se cuidem.